Então, eu queria falar, dar continuidade sobre o conceito de literatura e falar sobre algumas abordagens, né, do que seria literatura, e como há outras formas de entender o conceito de literatura. Então, assim, por muito tempo, na Antiguidade, passando pelo Renascimento, o período romântico, a leitura e a releitura de Platão e Aristóteles, por exemplo, não se chamava literatura, né? Então essa arte poética era entendida enquanto mimesis. Então essa noção que foi se modificando, como mostra a história literária, por exemplo, tem um teórico chamado Abrams, que ele explica que havia algumas teorias, né? Então sobre esse momento. Tem a teoria pragmática, em que se dava uma ênfase no efeito produzido por uma obra de arte poética. E a teoria expressiva dava ênfase na subjetividade também do poeta. Começou-se a dar ênfase na percepção do mesmo, né, nessa época. Já a teoria objetiva focalizava a arte poética enquanto arte pela arte. Então, no contexto, assim, ao longo do tempo, né, pós críticas kantianas, Revolução Copernicana e muitos assuntos, né, questões sobre o contexto, né, também, e no século XVIII, aliás, antes do século XVIII, né, com a invenção da prensa também, tudo isso permitiu uma quantidade permitiu o texto escrito ser mais difundido, assim. Então, com a ascensão da burguesia no século XVIII e com a ascensão do romance também, né, enquanto um tipo de texto, a literatura passou a ser compreendida como uma área de estudos própria, mais do que pela via, assim, mais do que um campo ligado à filologia também, que hoje é considerado uma outra área de estudos também que é importante, mais do que uma produção de textos escritos, né? Não é só textos escritos e impressos, né? Então ela começou a ser entendida mais do que uma imitação também do mundo. Então começou-se a criar um campo de estudos com a ascensão do romance. Então, além de pensar no sentido de literatura como letra, igual o René Vellec comenta, né, sobre a questão do conceito de literatura como letra, nota-se na história literária que se começou a institucionalizar também um campo de estudos próprio. Então, há várias teorias também mais recentes após a ascensão do romance, etc., que vem, por exemplo, o biografismo, né, também é uma teoria que fala sobre a questão dos textos biográficos. Uma outra teoria é o formalismo russo, tem o neocriticismo, que dá ênfase no texto, close reading, e o estruturalismo, também uma outra que vai observar a estrutura do texto, pós-estruturalismo, que também vai procurar a questão do leitor, né? Então, cada época, aliás, do leitor, o pós-estruturalismo vai falar também a questão do texto, mas também já começa a questão da estética da recepção, que vai dar ênfase na questão do leitor. Então, e vai, assim, tirar o autor, né? Passou-se a ênfase Então, passou-se assim, por exemplo, tem uma ênfase, um destaque, que é do autor no biografismo, o texto, que é uma linguagem mais que tem relação com o estruturalismo e o criticismo, e o leitor, que vem com o pós-estruturalismo e estética da recepção. Então, a partir da história literária, no que concerne a definição de um texto literário, ou sua diferença em relação a outros campos de conhecimento, sua definição pode ser compreendida por meio também da função poética. Então, alguns teóricos falam o que diferencia um texto literário, né? A sua função poética. Mesmo um romance, um texto em prosa, também tem uma função poética. Então, o Jacobson fala sobre isso. Sua literariedade, qual o nível de literariedade de um texto? O nível de ficcionalização, qual é o nível de ficcionalização de um texto? O nível de imaginação, o seu valor conotativo, o que ele tem que não é um texto subjetivo, é um texto conotativo. Qual é o valor conotativo do texto literário, como fala Vellec? E as figuras de linguagem que se apresentam nos textos, né? Então, os textos literários, ele é carregado de figuras de linguagem.
Então, nesse sentido, um texto literário pode ser lido também em vários níveis. A considerar, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma leitura de um texto literário dando ênfase no autor, que é a questão da biografia, ou, por exemplo, dar ênfase no leitor, ou fazer uma leitura de um texto literário mais pela questão da linguagem, dar mais importância ao texto. Então, o que significa também se questionar quem escreveu um texto, né? Numa abordagem biográfica, a pergunta importante é quem que escreveu o texto, em qual contexto esse texto foi escrito, qual a recepção, né, para quem dá ênfase no leitor, qual a recepção de uma obra literária, para quem dá ênfase no leitor, qual o horizonte de expectativa desse leitor, qual é a estrutura, né, do texto, o que um dado texto tem de literário, qual a sua ficcionalidade enquanto um construto de linguagem. Então há muitas teorias, vários teóricos. Eu peguei alguns deles que, assim, eu fiz uma leitura bem simplificada, porque realmente são livros muito consistentes, assim, e difíceis de ler. Então, um teórico que comenta sobre isso é o Antônio Compagnon, por exemplo. Então, ele fala, assim, né, de acordo com o ponto de vista do autor, não são todos os textos que podem ser considerados literatura, pois, como ele afirma, tudo o que se pode dizer de um texto literário não pertence, pois, ao estudo literário. O contexto pertinente para o estudo literário de um texto literário não é o contexto de origem do texto, mas a sociedade que faz dele um uso literário. Então, na leitura desse teórico, ele observa que quem faz um uso, que é a sociedade que faz o uso literário de um texto. Então, ele comenta que ainda que boa parte dos estudos teóricos literários, com o ponto de vista do estruturalismo e o neocriticismo, que se fixam no texto, essas teorias, elas rejeitam em alguma parte a relação entre literatura e mundo. E ele tenta mostrar que existe uma relação entre literatura e mundo, né? O autor mostra como a literatura também possui a sua referencialidade. Então, na sua leitura, o crítico está diante do livro, como o escritor está diante do mundo. Então, ele fala da questão do crítico, né? Do teórico, do crítico. Mas o escritor nunca está diante do mundo, há sempre o livro entre ele e o mundo. Então, a literatura também fala do mundo, né? Mesmo que o livro está ali, a linguagem está ali. A linguagem está ali, mas a literatura fala do mundo. Então, no nexo entre literatura e mundo, o Compagnon comenta, por exemplo, que na realidade o conteúdo, o fundo real, ele não é totalmente alijado da teoria literária. Então, esse conteúdo não tem como, o real não é totalmente assim, retirado, né, da crítica, né, da teoria literária. Então, o nexo entre o autor e a literatura, ele comenta, porque ele faz vários capítulos, ele fala sobre o mundo, sobre o autor, sobre o leitor, e também isso dá uma ajuda assim, a compreender como que cada abordagem, cada teoria compreende o que é literatura, né? Então, quando alguém escreve um texto, ele mostra, tem certamente a intenção de exprimir alguma coisa, quer dizer alguma coisa através das palavras que escreve. Mas a relação entre uma sequência de palavras escritas e aquilo que o autor queria dizer através dessa sequência de palavras, nada segura em relação ao sentido de uma obra e aquilo que o autor queria exprimir através dela. Então, por exemplo, eu li também uma concepção, uma ideia do que é literatura, de um outro teórico assim, que eu conheço pouca coisa, eu só li assim, o que ele entende sobre o que é literatura. É o Ernst Rampaldi. Ele fala que literatura é a linguagem carregada de significado. E acrescenta, literatura é novidade que permanece novidade. Então ele também tem uma leitura assim, mais sobre a questão da literatura como algo que é sempre novo, né? Que sempre vem. Então é interessante também essa outra forma de entender. Então, nessa direção, a literatura, ainda que se refere ao mundo, né, como mostrou o Compagnon, é um construto de linguagem que se seleciona, se combina signos linguísticos. Também é importante entender isso, que a literatura, o texto literário faz uma seleção. Mesmo na biografia, tem uma seleção de informações.
Então, numa leitura diferente, Bernardo Morales comenta que a literatura é uma instituição, um corpus, um sistema que constrói um todo significante. Aqui já vem uma outra abordagem, que a literatura é um corpus, é uma instituição, é um sistema em que se constrói um todo significante. Ele fala, não é uma ideologia em si, é um dado, signo, sistema e referências, uma herança de legitimação literária. Então, assim, o Companhão também mostra que, por muito tempo, a literatura era ensinada como uma história literária, né? Então, ele vai falando também sobre essa outra questão, de como a literatura foi se constituindo enquanto matéria de estudos, né, etc., disciplina, etc., de estudos literários. Então, é bem interessante que mostrar como a literatura ela tem várias teorias, vão falar um pouco, vão dar ênfase, um destaque, vão sublinhar aspectos diferentes do que seja um texto literário. Então é isso, eu quis falar um pouco sobre isso, como forma de aprendizado também é muito interessante essas leituras diversas sobre o que seja literatura.